Aí. Tô com medo de tu se intrigar de mim. Bora, então. Bom, o nosso horário foi um pouquinho modificado, começa às 11h10 agora, e vai até às 12h50. Só espero que vocês possam equilibrar a barriga para almoçar de 1h da tarde hoje, tá bom? Quem sair, o baião vai estar queimado. Viu? Vamos lá, olha só. Por que minha preocupação com geometria analítica? Eita, Milena, mas é porque se eu tomar esse antialérgico, me dá sono. Eu fico lesadão de sono. Quando for umas 12h30, eu tomo. Aí, quando acabar, eu durmo um pouquinho e dá certo. Aí foi boa dica. Não, mas eu fico leseiro. Milena, tu sabe o que é sono em mim, não. Sono em mim, eu durmo em pé. Se eu me encostar, eu durmo. Eu já durmo com facilidade. Loratadina não dá sono em tu, mas em mim eu caio. Oxe. Ai. Simbora. Gente, geometria analítica, ele é um assunto que, nos últimos anos, ele vem ganhando uma forcinha, né? Eu vou anotar esse... Bom, eu vou tomar loratadina para ver. O que acontece? Alguns assuntos, vocês podem perceber que ele vem perdendo um pouquinho a força. Por exemplo, algumas pessoas fazem filtrozinho de assuntos de 2009 para cá. Lógico que não faz sentido, porque o Enem sofreu 2 modificações de 2009 para cá. Pega 2016 para cá que você vai estar mais com o pezinho na realidade. Agora, as provas, sim, você pode resolver 2009 para cá. Mas vocês perceberam que estatístico está caindo menos? Olha, nos últimos 3 anos, menina, era uma febre. Todo ano era moda, média, mediana, variâncias e padrão. Todo ano. Está caindo menos. Geometria analítica foi um desses assuntos que ele teve um upzinho. Ele está aparecendo com mais frequência, tá bom? Então, só que não precisa, claro, evidentemente, a gente trabalhar aqui aquela geometria analítica que é pautada no tradicional, porque se fosse, vocês podiam preparar uma carrada de aula. A do Enem, ela é mais simples. Existem algumas coisas que vocês vão ter que fazer, alguns detalhes operacionais. Sabendo desses detalhes operacionais, a gente já para e vamos resolver as questões, tá bom? Beleza? Então, existe uma parte de geometria analítica que é ponto e reta. Essa parte eu vou dar para vocês alguns detalhes importantes. A outra parte é a circunferência, tá bom? Então, olha só. Estou trabalhando isso aqui no 3º ano, no objetivo. Minto, no 2º ano. Tem uma aluna minha que ela fala, a geometria analítica é colocar no plano cartesiano. Incrivelmente, você resolve muito mais fácil, muitas vezes. Então, se a geometria analítica der uma enganchadinha para você, coloque ela no plano cartesiano, que você enxerga ela muito mais fácil. Porque parte dela é baseada no plano cartesiano. Tá? Então, o que é que eu vou começar aqui? Vou falar exatamente, começar falando desse plano. Olha. Desse planozinho cartesiano. Por que, Enzil? Porque aqui, quando você fala no plano cartesiano, você vai trabalhar com uma coisinha chamada ponto. O tempo todo você trabalha com ponto. E um ponto é um valorzinho para x e um valorzinho para y. Esse valorzinho de x é aquele que você chama tão lindamente de abscissa. Tá? E o valorzinho de y é o que você chama de ordenada. Tá? Então, ponto é uma coisa, é o básico. Falou em ponto, falou em x e y. Quando você coloca aqui o seu plano cartesiano, automaticamente você aprendeu lá no seu ensino fundamental a colocar esses pontos no plano cartesiano, certo? Assim como você também viu isso em trigonometria. Você viu que aqui era o primeiro quadrante,
Aqui era o segundo quadrante, certo? Aqui era o terceiro quadrante e aqui era o quarto quadrante. Aí. Certo? Pessoal, tem alguém aí com o áudio que está aberto, tá? Obrigado. Então, olha. Bom, na verdade, à tarde, mandaram eu dar aqui o mesmo assunto, para dar aula 25 e 26, hoje de manhã e de tarde. Foi isso que chegou até mim. Tipo, como se a tarde fosse a continuação da manhã hoje, tá bom? Já estou com meus olhos cadendo lacrimejando. Então, o que acontece? Esses pontos, eles vão ser colocados no plano cartesiano. Por exemplo, o ponto A. O ponto A é o ponto 2 e 3. Então, tu tem que x é 2 e que y é 3. E tu vai colocar esses pontinhos aqui no plano. Tá? X é 2, y é 3. Aqui e aqui, ó. Pronto, Zil, coloquei. Perfeito, esse aqui vai ser o ponto A. Então, inicialmente, você trabalha colocar esses pontos no plano cartesiano. O ponto menos 3 e menos 2. Então, menos 3 e menos 2, aqui fica menos 3 e aqui fica menos 2. Então, lá vem você, ó. E tem alguns pontos que merecem, de certa forma, uma observaçãozinha. Eu vejo tanta gente errar isso. Uma coisa tão comum em plano cartesiano, tanta gente erra isso, gente. Por exemplo, o ponto C é o ponto 3 e 0. Galera, aqui ele está dizendo que o X ele é 3 e que o Y ele é 0. Quando zera uma das coordenadas, no caso 0 ou Y, então o ponto está em X. Você vem aqui no 3, no eixo X, marca, e aqui está o ponto C, porque o Y é 0. Da mesma forma que ele pode colocar assim, 0, 0 e 2. Então, X é 0 e Y é 2. Então, você vem aqui no eixo Y, no 2, e marca o pontinho. Então, inicialmente, a primeira coisinha que vocês vão ter que dominar bem é colocar esses pontos aqui no plano cartesiano. Se fizerem isso, já é meio caminho andado. Muitas questões aparentemente difíceis, só com isso aqui já dá para você ter uma noçãozinha, tá bom? Beleza? Só que esses pontos, inicialmente você colocou eles no plano cartesiano. Esses pontos passam por uma coisinha chamada de simetrias. E é isso que eu vou trabalhar com vocês agora, tá bom? Por exemplo. Posso apagar tudo? Espera aí, Zilton, só. Oi, Jasmin. O que queres tu de mim? Espera. Esperando. Vai, Jasmin. Nunca vi um ei tão ei como esse aí. Esse aí foi bom. Ai, meu Deus. Se continuar não vai dar certo, não. Vou desligar. Valeu, Jasmin. Valeu. Então, olha só. Aí a gente vai falar agora um pouquinho das simetrias. Gente, esse lance de simetria é importante, porque tem questões que trabalham somente com simetria. O próprio Enem colocou a questão de geometria analítica que era só simetria. Por exemplo. Olha só. Eis aqui um planozinho cartesiano, tá bom? O que acontece? Você vai colocar aqui um pontinho P, que vai ser o pontinho 2 e 3. 1, 2. E 1, 2 e 3. A primeira coisinha que eu vou colocar para vocês é a simetria com relação ao eixo Y, tá bom? Olha só.
simetria com o eixo Y. Pronto. Se existe um simétrico desse ponto com relação ao eixo Y, Paloma Carvalho, isso é algo muito fácil. Você só vai pegar essa figurinha e vai girar em torno do eixo Y. Somente isso, tá? Você pega essa figurinha e gira em torno do eixo Y. Ou seja, esse pontinho vem para cá, ó. Aqui é o ponto P, aqui é o ponto P'. O ponto P é fácil de perceber que ele era 2 e 3. O P', ele vai ser menos 2 e 3. Então, esse aqui é chamado simetria com relação ao eixo Y, porque ele só girou no eixo Y, somente. Tá beleza ou não? Tá difícil isso? Tá tranquilo? Então, você vai colocar o seguinte, ele girando aqui no eixo Y. Tá? Aí. Ele girou no eixo Y, beleza? Só pegou ele e rebateu para lá. Zil, tá tranquilo. A simetria com relação ao eixo Y, eu entendi. Agora, minha amiga Maria Ailza, quase ex-amiga, aqui eu tenho simetria com o eixo X. Vamos lá. Se na simetria com o eixo Y ele girou no eixo Y, na simetria com o eixo X ele vai girar no eixo X, tá bom? Então, olha. O que vai acontecer com esse pontinho? Tá aqui. Ele é o ponto 2 e 3. Aqui é Y e aqui é X. Pronto. Ele vai girar no eixo X, esse ponto, tá? 1, 2, 3. Ele vai pegar e vai descer. Ele faz isso, ó. Puff, ele rebate. Aqui fica menos 3, ó. Certinho? Ah, Zil, tô entendendo, então. Pronto. Aquele pontinho P, que lá em cima, aquele pontinho P, agora ele vai descer para cá, tá? Então, se lá em cima você tinha o pontinho 2 e 3, agora aqui embaixo tem um pontinho 2 e menos 3. Pronto. Eu só preciso que você compreenda isso. É simétrico com relação ao eixo Y, gira no eixo Y. É simétrico com relação ao eixo X, gira no eixo X. E acabou. Vocês entenderam isso, sim ou não? Tranquilo? Tranquilo? Só que são 3 tipos de simetria. Aqui o Enem cobrou, foi a terceira. É a simetria com relação à origem. O que é com relação à origem? Ele nem vai girar no eixo Y, ele nem vai girar no eixo X. Ele gira na diagonal. Beleza? Ou seja, ele faz isso. Minha amiga Maria Ailza. Ó, 1, 2, 3. Aqui Y e aqui X. Beleza, Zil? Pronto. O que vai acontecer? Muito simples. Muito simples. Ele não vai girar no eixo Y. Ele não vai girar para cá. Nem para X. Ele gira como? Na diagonal. Ah, Zil, entendi. Só isso mesmo? Só isso mesmo. Certo? Então, esse 2 vira para cá, menos 2. Esse 3, tu bota 3 para baixo, vira menos 3. Ó. Tá aqui, ó. Só isso. Ok? O 2, ele vira menos 2 e o 3 vira menos 3. Então, o nosso pontinho P, ele vai ser quem aqui? Menos 2 e menos 3. Isso aqui
é a simetria com relação à origem. Então, simetria com relação à origem. Aí. Nota isso aí. E, entendendo isso aí, você resolve já duas questões. É só meu computador ligar para poder ouvir as questões. Maria Ayuso e Paloma Carvalho. Vocês duas são de Oricuri, é? Ou não, Araripina, né? Não é? É verdade. Estarei aí daqui a 15 dias nessa terra. Vou ver se eu levo chuva para aí. Deve estar quente, não tá? Choveu aqui ontem, viu? Foi? Fala, Daiane. Que manda, filha? Quando tu for resolver as questões... tu não tens aí, é? Eita, então espera, tá? Que eu vou ver aqui como é que eu vou fazer. Mas eu vou dar um jeito. Tiago, tu tá aí? Oi. Teria como tu projetar uma questão para mim ou eu tenho que projetar daqui? Se tu quiser, é mais fácil para tu aí, porque eu tô sem um computador, tô pelo celular. Tá. É, pessoal, sem ver as questões não dá não. Espera que eu vou dar um jeito. Me dá 2 minutos que eu conecto. Pode entrar aí que eu libero aqui. Não é aqui, é aqui. Quer dizer que em Araripina choveu. Meu Deus do céu, que coisa boa. Milagre. Eu disse que eu fui no mercado aí, disse. Eu fui no mercado. Eu fui no mercado. Ainda tomei um caldo lá. Lá é Tarimba o nome, Tarimba, né? É Tarimba o nome. Lá na mãe de um aluno meu. Ex-aluno meu. Chamado Magão. Ele te conhece, Ailza. Ele estudou Lembrei comigo. agora. Acho que ele Foi, ele me disse. Eu não sei como foi. Ele veio comigo. Exato, Lucas Couto. Ele veio comigo de Campina Grande. E eu não sei como foi que eu falei em teu nome. Eu acho que eu mandei uma dúvida para tu. Foi. Join. Tiago, libera aí, por favor. Liberou, Tiago? Foi. Deu certo já. Por quê? Já coloquei tu como anfitrião aí. Tá, não tô conseguindo. Tô atrás do arquivo que eu baixei, que eu não tô achando. Achei.
Pronto, minha amiga. Está resolvido o seu problema. Tá aí, ó. Questão 6. Questão 6 é uma questão que é baseada nisso que eu acabei de explicar. Vamos ver. Aí. Então, olha só. Um triângulo é desenhado marcando-se os pontos A, B e C no plano cartesiano. O triângulo A', B', C' é o simétrico do triângulo ABC, mas com relação ao eixo Y. Um dos vértices do triângulo A', B', C' seria qual? Olha só. Ele deu o triângulo ABC, certo? E ele quer o simétrico desse triângulo com relação ao eixo Y. Logo, os pontos irão mudar. Aí ele quer saber aí, um dos vértices desse triângulo A', B', C' vai ser qual? Um dos vértices vai ser qual? Pronto, só isso mesmo. É isso que nós iremos fazer. Por exemplo, eu vou resolver. Vocês preferem que eu faça no quadro ou que eu faça na mesa digital? Quando a questão estiver projetada, escolham. No quadro. No quadro é melhor? Então, bora. Então, vamos lá. Olha só. Um triângulo é desenhado marcando os pontos A. Eu vou colocar um pontinho de cada vez. Primeiro, esse aqui é o ponto A, que é o ponto 3 e 5, né? 1, 2, 3. E 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto. Aqui, ó. Beleza. Se eu vou pegar o simétrico dele com relação ao eixo Y, onde é que vai estar esse pontinho aqui? Eu vou girar ele no eixo Y, tá bom? Vai ficar assim, ó. Ou seja, 1, 2, 3. Então, vai ficar aqui o menos 3 e o próprio 5 lá em cima. Então, este pontinho era 3 e 5, mas o simétrico dele vai dar menos 3 e 5. Aí você procura aí. Você está encontrando menos 3 e 5 nas alternativas? Eu acho que não. Então, certamente, não foi o simétrico desse ponto que nós encontramos. Ou melhor, eu encontrei o simétrico desse ponto, só que não tem alternativa. Outro vértice do triângulo é o vértice 2 e menos 6. Outro vértice do triângulozinho normal é o 2 e o menos 6. Exato, 2 e menos 6. Então, fica 1, 2 e menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, tá aqui, ó. Tá aí, galera. Eu quero o simétrico dele com relação ao eixo Y. Ele vai girar onde mesmo, viu? No eixo Y. Exatamente, ele vai girar aqui no eixo Y. Certo. Então, se ali era 2, aqui fica menos 2. Lembrando, esse ponto, ele é 2 e menos 6. Então, esse ponto vai ser menos 2 e menos 6. Eu pergunto, será que tem menos 2 e menos 6 na alternativa? Também não tem. Beleza? Então, nesse caso, minha amiga Daiane Felizardo, eu não sei se vocês perceberam, mas quando a simetria é com relação ao eixo Y, você não muda o valor de Y. Você só é o oposto do valor de X. Eu vou repetir. Exato. Quando a simetria é com relação ao eixo Y, você não muda o Y. Você não mudou o eixo. Você não muda o Y. Você só muda, na verdade, o X. Então, era uma questão que você poderia ter feito ela necessariamente de cabeça, se você lembrasse desse detalhezinho, tá? O outro ponto é o ponto menos 4 e 1.
1, 2, 3, 4, menos 4 e 1. Tá aqui, ó. Como a simetria com relação ao eixo Y, 1, 2, 3, 4 positivo e aqui 1. Pronto. Então, esse ponto aqui é o ponto menos 4 e 1. Esse ponto aqui é o ponto 4 e 1. Pronto, é o simétrico dele. Esse tem na alternativa, que era a letra E. Então, por que eu estou explicando assim de uma maneira mais lenta? Porque geometria analítica é um assunto que as pessoas estudam menos. Então, o que acontece? Eu coloquei ponto a ponto para vocês familiarizando com esse lance do simétrico. Mas se você atentar para o detalhe, você vai entender uma coisa. O primeiro ponto era 3 e 5. Quando a simetria é no eixo Y, você só muda o valor de x. Fica menos 3 e 5, que não tinha na alternativa. Outra coisa, o ponto aqui, esse ponto aqui, o segundo ponto, era 2,5 e 6. Você só muda o valor de x, fica menos 2 e menos 6. Mas se também não tem na alternativa. E nossa terceira opção era o ponto menos 4 e 1, que só muda o valor de x, fica 4 e 1, esse tinha na alternativa. Então, se você lembrasse desse pequeno detalhe, automaticamente você já ia diretamente para a letra E, tá bom? Mas aí fica a lembrança de simetria com relação a x, y e a origem. E, mais uma vez, se a simetria for com relação ao eixo Y, só muda x. Se a simetria for com relação ao eixo x, só muda y. Tá bom? Ok, Paloma? Ficou claro isso? Pronto. Vamos mais um aqui que envolve pontos, tá bom? Pronto. A questão 4, a questão da US. É a questão que também envolve pontos. Quer ver? Se olha para a questãozinha que você vai entender ela bem facilmente. Deixa eu ver se eu deixo melhor para vocês aqui. Pronto. Questão 4. Quem tiver dificuldade em enxergar a questão 4, me faça um grande favor. Bote os pontos do plano cartesiano e tente desenhar a figurinha. Você vai achar muito mais fácil. Ok? Bora, Paloma, que é para hoje, mulher. Lê isso aí e bota no plano cartesiano. Que eu vou pegar água. Opa, vou cair não, bebê.
Bora nós. A questãozinha fala o seguinte. Cadê o pincel? Só choro com o olho esquerdo. Oh, que coisa doida. Bora. O volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo X da região do plano limitada pelo triângulo converte-se nos pontos. Gente, por isso que eu digo a vocês, ó. Analítica, quando você coloca os pontos, você pode até não estar enxergando direitinho a questão, mas quando tu coloca os pontos, tu vê bem legalzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Um dos pontos é o ponto 6 e 0. E o outro ponto é o ponto 8 e 0. E o outro ponto é o ponto 8 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, ó. Estão vendo esse triângulozinho? Pois esse triângulozinho aqui, ó, ele vai girar no eixo Y. Tá bom? Perdão, no eixo X, né? Ele vai girar no eixo X. Então, tu imagina, Paloma, esse triângulo aqui girando no eixo X, como é que ele vai ficar, né? Se vocês girarem ele no eixo X, ó, se a tela estiver pequena, você dá 2 cliquezinhos na tela que eu tô, que ela fica maior. Tá bom? Beleza? Então, pronto. Esse ponto que está lá em cima, ele vem aqui para baixo. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele vem bem para cá assim, ó. E quem está ali, meu amigo Samuel Mota, menino bom. Aqui, ó. Pronto. Só que vocês estão ligados que lá em geometria espacial, eu disse que quando tu tem um triângulozinho girando em torno de um eixo, ele vai gerar o quê? Adivinha? Eu vou tornar mais fácil. Olha isso aqui, ó. Se eu tiver esse triângulozinho, se ele começar a girar em torno do eixo, ele vai gerar que sólido. Muito bem, Larissa Facundo. Maria Clara, um cone. Muito bem, Ionara Rodrigues. Um cone, perfeitamente. Então, aqui realmente vai ser um cone. Aqui vai ser a base do cone, ó. Aqui vai ser a base do cone. Tá? Vai ser a base do cone. Beleza? E a altura dele. Pronto. Vocês estão conseguindo entender isso aqui ou não? Entenderam? Então, pronto. Ele quer saber esse volume. O volume do cone é a área da base dele vezes a altura por 3. Quem vai ser a área da base? Π, R ao quadrado, vezes a altura por 3. Eu não sei se ele deu algum valor para π. Deu não. Quem é o raio? Quem vai ser o raio do cone, hein, gente? Na ótica de vocês, quem vai ser o raio do cone? 9. Muito bem, gente. Muito bem. Ó, vocês estão tão mais participativos, isso é tão bom. 9, ó. Então, fica 9 ao quadrado. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Qual a altura do cone? Muito bem, Sara Matias. A Sara, ela fala bem. Que é isso aqui, a altura do cone, ó. Né? É 2. Muito bem, Sara. Isso aqui, Sara, sobre 3. Pronto. 81 por 3 é 27, vezes 2, 54 π. Deve ter essa resposta aí. Beleza? Então, são duas questões que retratam simplesmente a ideia de ponto. Ainda tem outra aí, só fala em ponto. Beleza? Samuel Mota, meu filho entendeu? Muito bem.
Outra questão que aí também fala em ponto, é essa questão de número 5, que algumas pessoas já fizeram ela. Questão 5. Tem uma parte em cima e uma partezinha embaixo. Bora, Samuel. Bora, minha amiga Paloma Carvalho. Bora resolver a questão. A 5. Ele disse: devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas, realizado por um ônibus. Nessa rota, a localização de 2 de seus atuais pontos de parada são representados por P e Q. Pronto. Ele diz: os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes P e Q. Olha só. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes, que é a parada P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre P e T e entre T e Q sejam iguais. Isso é importante demais. Então, de acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada vai ser qual? Aí. Vai ser qual? Oh, Deus. Tirei da questão aqui, né? Deixa eu botar de novo. Pronto. Tá aí. Bom, a primeira coisa que eu acho importante que vocês vejam, que vocês compreendam, é a seguinte. Eu vou fazer essa na mesa para não perder tempo desenhando, tá? Porque esse desenhozinho é chato demais. Então, ele diz, ó, uma passagem importantezinha da questão é quando ele diz que a distância de P para T e a distância de T para Q é a mesma. Então, a gente vai ter que se prender logo a isso aí, tá bom? Beleza? Beleza, Zil. Então, bora nós. Ué. Tiago? Oi. Não, deu certo aqui. Tinha saído. Ó. Então, eu quero que vocês entendam logo um detalhe. Quando o ponto P, gente, ele está necessariamente aqui, ó. Esse aqui é o ponto P, tá? E lá em cima tá o ponto Q, ó. Certo? O percurso do ônibus são essas setinhas, tá? O percurso são essas setinhas. Então, nós temos que ver qual é a distância do ponto P até aqui, ó, que é essa distância horizontal, e depois verificar essa distância aqui vertical, tá bom? Então, vamos lá. Quem vai ser essa distância horizontal? Detalhe. Horizontalmente, o P começa no 30 e vai até o 550, ó. Então, essa sua distânciazinha aqui, ó, ela vai ser de quanto? 550 menos 30, aqui ele vai percorrer 520. Tá bom? Aí você pega o 520 e já guarda lá em cima. 520. Depois, verticalmente,
Eu quero que você veja que ele começa do 20, ó, e vai até o 320. Então, essa distânciazinha aqui, ó, ela vai ser de quanto? 300. Certo? Então, eu vou pegar, vou somar tudo que esse ônibusinho percorreu. Tá bom? Que vai dar quanto isso? Dá 820. Só que aí, como o ponto T vai ficar na metade do caminho, é interessante que você pegue esse 820 e divida por quanto? Divida por 2. Que vai dar quanto? 410. Ah, sim, entendi. Então, quando ele sair daqui do ponto P, ó, que ele percorrer 410, você para e coloca o ponto T. Pronto, aqui ele percorreu 410. Ó. Então, 30 com 410. Ele saiu do 30. Ó. 30. Com 410 que ele percorreu, ele parou aonde? Ele saiu do 30. Com 410 que ele percorreu, ele parou exatamente aonde? No 440. Ó. Então, X vai ser 440. Tá bom? X é 440. E o Y é quanto? 20. Então, 440 e 20. Aí vai ser a nossa resposta. Tá bom? 440 e 20. Porque, ó, aqui está o 440 e aqui é onde o ônibus passa. Ó. Então, nesse pontinho, aqui X é 440 e o Y é quanto? É 20. Ó. Certo? Pronto. Eu não estou vendo aqui, mas deve ser letra E a resposta. Exatamente. Vocês entenderam assim ou não? Ok, ok. Só repete porque eu dividi por 2. Vou te contar. Ó, por que eu dividi por 2? É porque bem aqui na questão ele fala assim, ó. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas P e Q, de modo que as distâncias percorridas entre PT e TQ seja a mesma. Então, é como se eu dissesse assim, ó, aqui tem um ponto P, aqui tem um ponto T e aqui tem um ponto Q. Então, essa distância de P para T é X e a distância de T para Q também é X. Ou seja, T é um ponto médio. T está no meio, por isso que se eu dividir por 2. Tu entendeu? Tu entendeu agora ou não? Entendi. Ok, Onário. Qualquer coisa você fala, tá? Pronto. Próxima. Agora eu vou explicar umas coisinhas. Mas, pô, deixa eu voltar então, mulher. Eu acabei tirando. Porque o Y continua 20? Deixa eu te dizer por quê. Ó, como deu 410, se liga, Luísa. Ele saiu daqui, Luiz, ó. Ele sai daqui, ó. E ele vem percorrendo esse espaço aqui, ó, vermelhozinho, ó. Tá? Aqui é o ônibus. Quando eu chegar bem aqui assim, vai estar o ponto T, ó. Que deu 30 com 410, aqui ficou 440. Pode perceber, Luiz, que ele continua alinhado com quem? Com 20, ó. Concorda? Por isso que ele não mudou a ordenada, ela continuou 20. Esse traço aqui é o 20, ó, que é onde o ônibus está indo. Tu entendeu ou não? Beleza? Qualquer coisa, só falar. Pronto. Estão entendendo tudo direitinho? Estão? Beleza, então. Bora para frente. Olha só. Bom, e agora bora continuando com o conteúdo, tá? Segundo ponto importante que vocês precisam saber vai ser isso aqui, ó, distância
distância entre dois pontos. É algo muito fácil. Isso é Pitágoras, pessoal. Isso é Pitágoras. Olha só. Aqui você vai adotar dois pontinhos, tá? Eu vou colocar aqui o ponto x1 e aqui o x2. Aí fica x1, y1. E x2, y2. Aí, ó. Beleza, Zil. Então, o que é... olha que coisa simples. É muito simples mesmo. O que é a distância entre dois pontos? Uai, Zil, é só a distânciazinha desse pontinho para esse outro pontinho, ó. Somente isso. Isso aqui é a distância. Tá? Aí, olha como é fácil. Para você perceber isso aqui, minha amiga Ailza. Ailza, energia. Se der fome, pega o pratinho, bota aí do lado e toma um banho de 2 com carne de soja e piqui. Simbora. Então, o que acontece? Eu vou fechar aqui esse triângulozinho retângulo. No que eu fechar esse triângulozinho retângulo, você vai ter aqui uma base e vai ter aqui uma altura. Ó. Dá para a gente saber quem é a base desse triângulozinho retângulo? Quem é a basezinha dele? Pensa um pouquinho. Se aqui fosse um 2 e aqui fosse um 8, tu ia fazer 8 menos 2, não ia? Não ia? Pois então, como você não sabe quem são esses numerozinhos, você põe x2 menos x1. Pô, Zil, que legal. Tá bom? Da mesma forma, tu faz com a altura. Quem é a altura? Vai ser o y2 menos o y1. Pronto. Olha que legal. E agora, amiguinhos, vocês estão vendo aí a olho nu que, na verdade, a distância é somente Pitágoras. É ou não é? Pronto. Então, tu faz aqui. D ao quadrado vai ser igual a x2 menos x1 ao quadrado. E aqui, y2 menos y1 ao quadrado. Vou novamente fazer o comentário da minha aluna. Ela disse, Zil, eu prefiro botar os pontos no plano cartesiano e fazendo Pitágoras do que colocar na fórmula, que é Pitágoras, né? Aqui, se você quiser tirar a raiz, você tira. Então, fica x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Só isso. Pronto. Tá aí. x2 menos x1 ao quadrado e y2 menos y ao quadrado. Espera aí, viu, Lucas Couto? Deixa eu ler aqui. E se ele der os vértices e perguntar o baricentro? Oxe, Lucas Couto, aí é fácil demais, boy. Tu faz a média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas. Vai dar exatamente o ponto que representa o baricentro. Meu filho, entendeu? Eu vou chegar aí. Então tá aqui, ó. Isso aqui é a distância em dois pontos. Na prática, é uma tolice isso aqui. Tolice mesmo. Mas para que serve? Você já imaginou Paloma Carvalho e Samuel Motta? Imagina que ele colocasse assim um triângulo. Ele colocou aqui um triângulozinho. Aí colocou o vértice A, colocou o vértice B e colocou o vértice C. Beleza. Vamos supor que ele dê o ponto A, o ponto B e o ponto C. Sei lá, 2 e 3. 4 e 1. E aqui ele coloque menos 3 e 1. Já imaginou se ele pede para você classificar esse triângulo quanto aos lados? Já imaginou isso? Eu vou repetir. Já imaginou se ele pede para ele dizer, classificar esse triângulo quanto aos lados? Eu faria o quê, meu amigo Samuel Motta? Eu calcularia a distância do ponto A para o ponto B. Vamos supor que deu 10.
Eu calcularia a distância do ponto B para o ponto C. Vamos supor que deu 10. E a distância do ponto A para o ponto C deu 20. Eu pergunto a vocês. Se você calcular a distância de A para B, de B para C e de C para A, você encontra o tamanho dos lados. Se você encontrar o tamanho dos lados, você vai poder caracterizar ele como equilátero, isósceles, escaleno. Vai ou não vai? Concorda ou não? Isso é difícil? Não. Então não é difícil. Então vamos colocar uma questão aqui para poder a galera se ligar. Eu vou pegar o carregador. Eu vou descarregando. Olha só essa questãozinha que nós temos. Questão 3. Questão 3, ó. O triângulo ABC, formado pelos pontos A, B e C, ele é o quê? Escaleno, isósceles, equiângulo, que são ângulos equivalentes, ou ele é obtusângulo? Tá aí. Paguei. Certinho? Então, bora. Então, o triângulo ABC é formado pelos pontos A, B e C. Bom, você tem duas opções. Se você quiser colocar no plano cartesiano, você coloca. Se você não quiser, não coloque. Aí tem que fazer de um por um. Tá? O ponto 7, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Aqui. Depois. Menos 4 e 3. 1, 2, 3, 4. Menos 4 e 3. Tá? E outro ponto é o menos 4 e menos 2. 1, 2. Tá aqui. Ó, bicho. Pelo triângulo você já fica meio desconfiadinho, não fica não? Não é não? Ó, quando você coloca no plano cartesiano, eu acho que a visão é outra. Eu acho. Tá aqui, ó. Tá aí. Pronto. Por exemplo, quem vai ser... Deixa eu olhar aqui quais são os pontos aqui. A é 7, 3, que é o ponto A. O ponto B é menos 4 e 3. Vocês concordam que esse triângulo ele é retângulo? Sim ou não? Ele é retângulo. Eu vou tirar porque eu já coloquei no quadro mesmo. Então, pronto. Ó, ele é retângulo, com certeza. Primeiro, se ele é retângulo, já não pode ser a letra C nem a letra D. Porque a letra D, que chama de triângulo obtusângulo, ele tem que ter um ângulo maior que 90. E se o triângulo é retângulo, o maior ângulo que tem é o de 90. Está fora a letra D. A letra C diz que ele é equiângulo, ou seja, não pode ser nem A nem AB. Por quê, Daiane?
Ah, não. Olha só. Primeiro, dá para saber quem é isso aqui só olhando. Ó. Esse tamanho aqui, de A para B. Quanto é de A para B? Quanto é o lado AB? Só olhando dá para saber. Bora. De menos 4 para 0 dá 4. De 4 para 7, ou melhor, de 0 para 7 dá 7. Então, isso aqui dá 11. 11. Dá 11. Né? Essa altura. De 3 para 0 é 3. De 0 para menos 2 é 2. De 3 para 2 dá quanto aqui? 5. Pronto. É só fazer Pitágoras agora. E tem mais um detalhe. Com certeza, vou colocar esse triângulozinho em pé. Ó, aqui é 11, aqui é 5. Amigos, já acabei a questão sem fazer mais nada. Porque aqui é a nossa hipotenusa. E a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Se é o maior lado, com certeza vai dar um valor maior do que 11. Se a hipotenusa vai dar um valor maior do que 11, vai ser um triângulo quê? De 3 lados diferentes. Se tem 3 lados diferentes, ele é um triângulo escaleno. É ou não é? Só faz se quiser essa hipotenusa. Não precisa não. Se for fazer, é perda de tempo. 121 mais 25. Isso aqui vai ser a raiz de 146. Dá 12,1. Pronto. Isso aqui dá 12,1. Isso aqui é um triângulo escaleno. Beleza? Agora, eu falei que não podia ser B, mas e agora que pode? Não podia ser AB. Podia ser AB. Se os catetos fossem iguais, ele poderia ser um triângulo isósceles retângulo, né? Beleza? Então, olha, mas se você não quiser fazer assim, botando no plano cartesiano, tem que fazer de 1 por 1. Distância de A para B, distância de 1 por 1. Aí fica a seu critério. Eu não faço pela distância, porque para mim demora mais. Eu tenho a impressão que demora mais. Tá? Então, você tem que fazer a distância de A para B, depois a distância de B para C e depois a distância de C para A. Tem que fazer essas 3 distâncias aqui. Uma por uma naquela formulazinha. Fica à vontade. Não é não, Maria Ilza? Né? Já bateu a fomezinha, já? Vai tomando água, vai. Se quiser, eu mando uma bolacha piraquê, a melhor bolacha do mundo para você. É. Bolacha boa, viu, Samuel Mota? Essa bolacha é um pecado. Então, bora. Tá aí. Ó, deixa eu parar de compartilhar um pouquinho. Pronto. Então, vamos ver só uma coisa, um detalhezinho aqui. Depois de distância em 2 pontos, vocês vão ver uma coisinha chamada agora de ponto médio. Eita, isso aqui é top, viu? Ponto médio. Fácil demais. Vocês querem aprender com frescura ou sem frescura? Pode escolher, tem para todo gosto. Sem? Então tá bom. Imagine, Daiane, que você tem um ponto A aqui. Eu vou colocar o ponto 4 e 2. Imagine, Daiane, que aqui tu tens outro ponto, que é o ponto 6 e 4. Que é o ponto B. Mas o que tu quer mesmo é o ponto médio, certo? Tu queres o ponto médio. O que é o ponto médio? Pessoal, o que é o ponto médio? Adivinha, você que está doido para espirrar, o que é um ponto médio? Ponto médio. Ele está onde? O ponto médio de AB está onde? Adivinha? No médio, no meio. Está no meio. Né? Ele está aqui no meio, ó. Exatamente aqui no meio, ó. Esse aqui vai ser o nosso ponto médio. Tá bom? Ou seja, o que é que você irá fazer? É muito fácil. Lembre-se que o ponto médio, ele é um ponto. Se ele é um ponto, ele tem que ter um valor de x e um valor de y, necessariamente.
Então, você faz o quê? Você faz o x do ponto médio, ele vai ser o x de A mais o x do ponto B dividido por 2, coisa que você faz de cabeça. O y do ponto médio, ele vai ser o y de A mais o y de B sobre 2, coisa que você também faz de cabeça. Tá bom? Então, pronto. Quem vai ser o ponto médio aqui? O x de A é 4, o x de B é 6 por 2. Agora o y. O y de A é 2, o y de B é 4, dividido por 2. Pronto, meu povo. Aqui vai dar 5. E aqui dá 3. Ó. Pronto. Guardou isso. E guardou isso. Certinho? Tá aí. Somente. Certinho? Somente. Isso é ponto médio. Ou seja, 4 mais 6 é 10, por 2 é 5. 2 mais 4 é 6, por 2 é 3. Logo, aqui tu vai escrever o quê? 5 e 3. Você entendeu? Aí usa. Entendeu? Pronto, é isso. Record. Já pode apagar, meu povo? Pode? Pronto. Nosso terceiro ponto aí foi ponto médio. Quando eu falo em ponto médio, eu vou me lembrei há pouco tempo agora da pergunta que um rapazinho chamado Lucas Couto ele fez com relação ao baricentro. Vamos lá. Agora, nosso quarto tópico vai ser falar desse baricentro. Tá? Vamos lá. Tu tens aqui um triângulozinho. As pontinhas A, B e C. Certo, Zil? Estão lembrados, meus amigos, o que é mediana? Sim ou não? Sim ou não? Lembra, né? Sim. A mediana é um segmento que vai sair de um vértice, de uma pontinha do triângulo, e ela vai até o ponto médio do lado oposto. Lembra disso, né? Então, olha só. Aqui é o ponto médio entre B e C, que, por sinal, você já sabe calcular o ponto médio. Isso aqui é a mediana. O que é que ele pode pedir o que é que ele pode pedir na geometria analítica? O tamanho da mediana. Como é que calcula o tamanho da mediana? Você não vai ter o ponto A, você não vai encontrar o ponto médio, não são 2 pontos? Distância entre 2 pontos dá o tamanho da mediana. Tá beleza ou não? Aqui você vai ter o tamanho da mediana. Se você calcular a distância de A para M. Pronto. Aqui é uma mediana. Outra mediana. Essa daqui. E nossa terceira mediana é esta daqui. Certo? E aí vamos lá na geometria plana. E lembrar que esse aqui, esse pontinho, que é o ponto de encontro das medianas. Zil, se eu for calcular a distância... Peraí, viu, Lucas? Que sempre sai. Se eu for calcular a distância do ponto à reta, a resposta vai ser a menor distância. Ah, sim, sim, sim. Linda pergunta. Ó. Sem mimimi. Calma, vou responder um de cada vez, tá bom? Primeiro, se você for calcular a distância do ponto A para a reta BC, tem que ser... Eu até falei sobre isso. A menor distância, Lucas, entre um ponto e uma reta é outra reta perpendicular àquela que já existe. Tá?
Então, a menor distância entre o ponto A e a reta CB seria uma reta perpendicular a CB. Tudo bem, Lucas? É a menor distância. Ok? Mas ele pode não pedir a menor distância, ele pode pedir o tamanho especificamente de uma mediana. Lucas Souza, nesse caso seria uma altura. Você está certo, viu? Seria uma altura. Toda reta que ela vai ser perpendicular a outra, uma pode ser a base e outra pode ser a altura, Lucas. Tá bom? Beleza? Então, vamos ter cuidado. Se ele pedir o tamanho da mediana, é a mediana. Agora, se ele pedir a distância do ponto para a reta, aí sim é a menor distância. Aí tem que ser uma reta perpendicular àquela que já existe. Tá bom? Deixa eu perguntar aqui outra coisa. Lucas, essa reta é a altura. Então, vamos lá. Lucas Couto e Lucas Souza, vocês entenderam? Beleza. Agora eu vou responder o Felipe. Felipe perguntou o seguinte. Espera aí. Zil, mediatriz é a mesma coisa? Não, filho. Mediatriz. Primeiro, voltando um pouquinho em geometria plana, eu falei de umas coisinhas chamadas servianas. Servianas tem várias. Serviana é um segmento, Felipe, que sai de um vértice e toca no lado oposto. A mediana é um tipo de serviana, porque ela sai de um vértice e vem até o lado oposto. Beleza. A bissetriz, caro amigo Felipe, também é uma serviana, porque ela sai de um vértice, dividindo o ângulozinho ao meio, e vai até o lado oposto. Só que a mediatriz, ela não é considerada uma serviana. Por quê? A mediatriz, ela faz o seguinte, ó. O que a mediatriz faz? Ela marca o ponto médio de um lado. Digamos, aqui é o lado CB. Ela marca aqui o ponto médio desse lado. Marcou? Marcou. O que ela faz? Depois que ela marca o ponto médio de um lado, Felipe, a mediatriz, ela passa perpendicular à reta CB, exatamente no ponto médio dela. Então, a mediatriz, ela tem duas funções que, para mim, são importantes. Primeiro, ela divide o lado ao meio. Só que, além dela dividir o lado ao meio, ela é perpendicular a esse lado que ela passou. Meu filho entendeu ou não? A mediana, ela não tem que ser perpendicular, ela só chega no ponto médio. A única relação entre mediana e mediatriz é que tanto a mediana como a mediatriz tocam o ponto médio do lado. Beleza? Só que a mediana sai de um vértice e a mediatriz não sai de um vértice. Ela até pode sair, tá bom? Pode acontecer. No caso de um triângulo isósceles, por exemplo. Pode ou não pode? Então, isso aqui, ó, aqui é o meu baricentro. Vamos lembrar uma coisinha aqui de baricentro. O baricentro tem coisas bem importantes para a gente. Por exemplo, o baricentro, como vocês sabem, é o centro de massa do triângulo. É ou não é? Beleza. Quando você tem um triângulo inscrito num círculo, o centro do círculo, ele é o centro do triângulo. Só que o centro do triângulo é considerado o centro de massa dele. Tá? Aí aquelas coisinhas vocês lembram, né? Do baricentro para o lado é 1/3. Do baricentro para o vértice é 2/3. Lembram disso? Outra coisa, o baricentro, ele vai dividir o triângulo grande. Ele vai dividir o triângulo grande em 6 triângulozinhos de mesma área, tá? Beleza? Mas o que é importante saber do baricentro na geometria analítica? Calcular ele. Ou seja, aqui é o ponto A, vai ter o x de... Deixa eu fechar a janela, porque os cachorrinhos aqui estão com a mulher. Então, tu vai ter aqui o x de A e o y de A. Aqui tu vai ter o x de B e o y de B. E aqui tu vai ter o x de C e o y de C. Então, para você calcular esse baricentro, você irá fazer o quê? O
baricentro, como é que calcula ele, Zil? Ó, na geometria analítica, tão facinho ele. Ele é um ponto. Então, o baricentro vai ficar. O x do baricentro, ele vai ser o seguinte. Vai ser o x de A mais o x de B mais o x de C sobre 3. Vai ser o x do baricentro. Tá? E aqui vai ficar o y do baricentro. O y do baricentro vai ficar o y de A mais o y de B mais o y de C sobre 3. Tá aí, ó. Tá aí o x do baricentro e tá aí o y do baricentro. É muito fácil. É só somar o x dos 3 pontos e soma o y dos 3 pontos. Dividir por 3, tchau, bebê. Já foi o baricentro. Certinho ou não? Ok? Bora lá, pessoal. Vamos aí tomando água. Tomando água. Quem ficar até o final, eu vou levar para dar um passeio de avião. Olha o nome da empresa, olha o nome da empresa. Zilhair. Então, quem ficar vai poder dar uma voltinha de avião. Ainda tem a mensagem no ar. Olha o rasante. Ô, Zil, como tu é besta. Podemos ou não? É isso aí, Lucas Souza. Eu dei risada com aquele History voltando para casa de carro. Essa semana eu vou para a Lua, hein? Essa semana eu vou para a Lua, viu? Ou foi Felipe que falou? Acho que foi, sei lá. Ah, foi Ariel. Ariel, essa semana eu vou para a Lua. Foi bom demais. Macho, sábado eu dei aula de 7h10 às 7 da noite. 7, 7h30. Eu cheguei lá às 7h10, na verdade. Começou a gravar de 8 horas. Aí, no intervalo entre uma gravação e outra, vai bater naquele cansaço, aquele estresse, e parece que as aulas não ficam rendendo bem. Aí você tem que desopilar, né? Aí, enquanto o meu amigo lá editava as coisas, eu fui gravar uns vídeos para distrair, mas foi bom. Foi tão divertido. Se você viu, Samuel Mota, meu jatinho lá? Ô, rapaz, perdeu, hein? Perdeu, hein? Sucesso. No Instagram? Foi no History que eu botei. History, acho que é. Eu acho que eu não te sigo. Ah? Eu acho que eu não te sigo. Vixe, bicho boçal. Simbora? Depois, outra coisa, o quinto foi lá, ponto, distância 2 pontos, ponto médio. Quarto, acho que é o quinto ponto. Área de região triangular. Tá aí, ó. Existem ao todo 7 áreas de triângulo. 7. Essa daqui é a 7ª. Beleza? Zil, é difícil? Gente, vocês estão lembrados de matriz, determinantes, sim ou não? Não lembram? Gente, don't, oh my God. Let's go, boy, come here. Vamos lá. Lembra, Lucas? Pois vamos nós. Mas eu disse um pouco. Ó, a Paloma desligou a câmera. Eu aposto que ela deve estar com a serra, comendo um almoço, tamanho do planeta. Simbora então. Lá vai, ó. Cuidado, Paloma, para não se engasgar com tanta comida. Lá vai. Mas é isso. Área de região triangular. Meu filho, você quer encontrar a área através dos vértices.
Falar em se engasgar, por que a gente se engasga tanto com cuscuz, pelo amor de Deus, hein? Ô, cuscuz condenado. Então, tu imagina isso aqui. Aqui é o pontinho A, que é o pontinho 2 e 3. Estou colocando valores aleatórios. Aqui é o pontinho B, que é o pontinho 4 e 1. E aqui vai ser um pontinho C, quer dizer, vai colocar o pontinho aqui, menos 3 e 2. Zil, como calcular, Zil, a área de um triângulo quando é dado os vértices? Você lembra disso, Samuel Mota? Isso aqui é não, né, Samuel? Vamos calcular aqui essa área. Olha como é fácil, tá? Olha como é fácil. Primeira coisinha que você irá fazer vai ser organizar esses pontinhos da matriz. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando você estava lá no segundo ano, o professor dizia que para você calcular o determinante de uma matriz, ela tinha que ser quadrada. O que quer dizer uma matriz quadrada? Quer dizer que o número de linhas dela vai ser igual ao número de colunas. Exato, professor. Só que quando você monta a matriz através de pontos, você não precisa levar a ideia do quadrado em consideração. Ou seja, você faz o quê? Você põe aqui, ó, determinante. O nosso D, ele é o determinante. Então, o determinante vai ser o seguinte. Pega os 3 pontinhos do triângulo. Olha que coisa fácil. Pega os 3 pontinhos. 2 e 3. Menos 3 e 2. E o ponto 4 e 1. Pronto. Você pegou aqui os 3 pontinhos, certo? Tá aí. Tu pegou os 3 pontinhos. O que tu irá fazer agora? Depois de organizar os 3 pontinhos, tu vai pegar aquele primeiro pontinho que você colocou lá em cima, tu vai colocar ele aqui embaixo. Certo? Beleza? Aqui, ó. Vai ser 2 e 3, menos 3 e 2, 4 e 1. Belezinha? 2 e 3, menos 3 e 2, 4 e 1. É só pegar o pontozinho lá de cima e colocar aqui embaixo. Certinho? Belezinha? Então, bora nós. O que acontece? Aqui tu vai calcular o produto das diagonais principais. 1, 2 e 3. Diagonal principal, ela começa da esquerda para a direita. Então, você faz, ó. 2 vezes 2 é 4. Menos 3 vezes 1, menos 3. 4 vezes 3, 12. Certo? Aí, ó. Eu disse 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes 1, menos 3. 4 vezes 3, 12. Beleza ou não? Agora vai fazer a diagonal secundária. Na diagonal secundária, eu não sei se você lembra, mas a ideia do determinante, o determinante aqui é o seguinte, tu vai tentar excluir as diagonais. O que você tentar excluir, anular umas com as outras, o que sobra é o determinante. Ou seja, então o que eu fiz? Eu fiz o produto das diagonais principais. Na diagonal secundária, ela vem subtraindo. Ou seja, tu faz, ó, 3 vezes menos 3, dá menos 9. Para cá vem com o sinal trocado. Vem mais 9, ó. 2 vezes 4 não é 8? Para cá vem menos 8. 1 vezes 2 é 2. Para cá vem menos 2. Entendeu, Ailson? Na diagonal secundária, a gente tem que trocar o sinal, tá bom? Então, quem vai ser o determinante? Vamos fazer nossas contas. 4 menos 3 é 1. 1 e 12 é 13. 13 com 9, 21, 22. 22 menos 10 dá 12. Tá bom? Dá 12. Tá aí. Tranquilinho? Tufo. Ou dava não. Ia anular, mas, enfim, tá no meio. Beleza? O determinante é 12. Qual vai ser a área do triângulo? A área do triângulo, gente, a área do triângulo
vai ser o módulo desse determinante dividido por 2. Ó. Por que em módulo? É porque, Samuel, o determinante ele pode dar negativo. Se eu não colocar em módulo, eu vou encontrar uma área negativa. Aí não existe, né? Então, a área vai ser igual o 12 dividido por quanto? Por 2. Que dá quanto? 6. Tu entendeu ou não? Vocês entenderam? Uma pergunta que sempre me fazem é a seguinte: Zil, tem uma ordem para eu colocar os pontos? Não, qualquer ordem. Contanto que o ponto de cima você escrever ele embaixo. Tá certo ou não? Estão entendendo isso? Fala, Samuel, tu quer perguntar? Exil, tem um caminho mais rápido para eu não precisar montar determinante, eu fazer só com os pontos, sem precisar montar assim, um a um. Só com os pontos? Tem outras saídas, mas eu acho que vai demorar muito. Por exemplo, se você calcular a distância de A para C, de C para B, de B para A, você não vai encontrar os 3 lados? Aí tu pode calcular a área por Heron, do semiperímetro. Eu acho que vai demorar mais ainda. Entendeu? Mas assim, cara, tu achou que é devagar, que demora muito? Mais ou menos. Mas demorou muito porque eu estou explicando. Se eu fizer um aqui rapidinho, não dá 1 minuto para fazer um negócio desse. Eu aposto, se você fizer aí, você não demora 1 minuto. Eu troco aqui de propósito e você faz aí, combinado? Não vai dar mais do que 1 minuto. Porque o problema é colocar os pontos, desceu, multiplicou para um lado, para o outro, acabou, Samuca. Não tem mais o que fazer não, boy. Eu acho esse jeito aqui muito rápido. Eu acho, rapidão. Tá? Muito mesmo. Então, deixa eu só ver aqui uma coisa. Outra maneira é você colocar no plano cartesiano. Talvez se colocar no plano cartesiano, você consiga enxergar algumas coisinhas mais rápido. Pô, botei errado, não acredito não. Ó, Samuel. Por exemplo, tá aqui. Isso aqui já faz parte de uma questão. Bora montar? Rapidinho. Você pode marcar até o tempo. Eu vou fazer exatamente como você faria. Ó, 12 e 4. Baixou. Vou repetir o 0 e 0. Pronto. Diagonal principal, 0. Aqui, 40. E aqui, 0. Secundária, 0, 0, 0. Determinante, 40. Quem é a área? O módulo de D por 2. Vai dar 40 por 2, que dá 20. Onde é a demora aqui? Entendeu? Tá aí. Essa questão que eu estou fazendo, vocês podem, eu vou projetar ela aqui, ó. E vocês fazem ela. Dá para fazer ela muito rapidamente. É só você querer fazer. Você faz ela rapidamente. Questão 8. Lê aí, ó. Um engenheiro cartográfico fez um levantamento topográfico de um terreno com contorno poligonal, conforme a figura, e obteve as seguintes coordenadas em metros
para seus vértices. Olha aí, vértice A, B, C, D. Tá aí, tudinho. Aí lá em cima ele colocou a área do ele quer saber da área do terreno em metros quadrados, tá? Ele quer saber da área desse terreno aí em metros quadrados. Beleza? Olha o terrenozinho aí. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. A, B, C, D, E. Voltando aqui a figurinha. Ponto A é 0 e 0. Ponto B é 10 e 0. O ponto C é 12 e 4. O ponto D, 6 e 10. E o ponto E, menos 4 e 8. Aí, ó. Pronto. Tá tudo no quadro já. Aí. Eu quero saber da área disso aqui. Vocês iriam fazer o quê se eu quer saber da área disso? Separar em triângulos e calcular a área. Tá aqui. Calcular a área desse triângulo. Primeiro, segundo, terceiro. Tá aqui, ó. Se você quiser desenhar no plano cartesiano, você desenha. Tá? Não tá aqui. Calcular os três. Ó, 1 determinante, 2, 3 determinantes. Pronto, acabou. Entendeu? Se vocês estiverem no ritmozinho da prorrogação ali na prova, vamos fazer essa questão mais ou menos em 2 minutos e meio. Bora? Já fizeram qual? Primeiro, deu que área? Primeiro eu fiz. Não foi? Ó. Calcular aqui o triângulo ABC. Fez 0, 0. 10 e 0. 12 e 4. E aí, repete o 0, 0. Pronto. 0, 40. 0, 0, 0, 0. Então, a área vai ser 40 por 2. 20. Primeiro já foi. ACD. Tracinho, tracinho. Pega os pontos. Ponto A, 0 e 0. Ponto C, 12 e 4. O D, 6 e 10. Lá embaixo, 0 e 0. Aqui dá 0. 120. Zerou. Zerou. Menos 24. Zerou. Pronto. Isso aqui dá 96.
A área vai ser 96 por 2. 48. Pronto. Por último, menos 4 e 8. 6 e 10. 0 e 0. Certo? Triângulo ADE. Pronto. Baixo menos 4 e 8. Menos 40. 0, 0. Menos 48. 0 e 0. Menos 88. Então, o determinante, melhor, a área vai ser o quê? Menos 88 em módulo por 2, que dá 44. Soma tudo. 44 mais 48 mais 20. 100 e pouco aí, né? Você ver aqui. 112. 112. Qual a letra? Letra A. Pronto. É muito difícil? Acharam muito complicado? Se dizer determinando de 5 juntos, dá certo também. Lucas, na verdade eu nunca fiz assim, porque ali é só área para região triangular, não para região pentagonal. Entendeu? Pois, Sara, eu nunca tinha percebido, não. Eu vou ver. Deixa eu tentar deduzir para ver se funciona para todo caso, tá bom? É melhor. Porque às vezes a gente não deduz, dá certo para um caso, não dá certo para os outros, né? Então eu prefiro deduzir e falar para vocês, tá bom? Viu? Hora sabe de quê, pessoal? Almoço. A tarde vai ser a continuação, então, é assim? Acho que é, estava assim no horário. É isso mesmo, Gil. Pois tá bom, então. Um beijo, tchau. Vamos almoçar.